em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 376. Eu sou Rafael Arinelli e às vezes você precisa queimar tudo até o chão e começar de novo. E eu sou Carissa Vieira e, gente, a maternidade é um negócio muito complicado, né? Sem condições. Ótimo comentário. Eu sou a Marina Rodrigues e, cara, eu acho que eu nunca senti tanta falta de uma mesa de bar como agora. Vamos suprir essa sua falta hoje aqui. Eu sou o Daniel Cury e eu não sei vocês, mas eu fiquei morrendo de vontade de socar a cara da Reese Witherspoon nessa série. Nossa, cara, que raiva. todo momento. Cada linha de diálogo dela. Cada ela aparece, você fala, oh meu Deus. Gente, eu achava que eu tinha ficado com raiva da Helena no livro, mas a Helena que a Reese faz, meu Deus do céu, ela é horrorosa. A do livro não chega nem perto. Só comprova, né, também o talento dessa atriz, né? Porque é impressionante como essa mulher se refaz, né? Toda hora tá se refazendo, incrível. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast Cinemação 376 para fazer uma coisa que geralmente a gente não faz, que é fazer crítica e análise aqui, né, de série. Olha só, a gente dificilmente faz isso, dificilmente a gente coloca. Minissérie, né? É, minissérie. Porque não vai ter continuação. Se tiver, não acho que vai ser desnecessário. Aparentemente é uma minissérie. Fechou lá, acabou lá. Dizem que esse assunto está em aberto, né? Ninguém confirma nada até agora. Então, lembrando que vamos dar spoiler. Então, se você não assistiu a série Little Fires Everywhere, lembre-se que vamos dar spoiler. Aqui no Cinemação a gente faz isso. A gente assiste as coisas e depois a gente gosta de debater. É a mesa de bar virtual que a Marina pediu. Então é aqui que a gente faz isso e não adianta. Se você não assistiu a série, pula esse episódio, ouve os outros. Tem um episódio muito legal que saiu recentemente, biografia Leonardo DiCaprio. Vale a pena você ir lá ouvir. E depois volta aqui, assiste a série e volta aqui. E para bater esse papo aqui com a gente hoje, temos aqui a presença de duas mulheres sensacionais que, né, tiveram aqui, os astros se alinharam e elas vieram no Cinemação. Incrível isso, hein? Eu já tô quase batendo ponto no podcast de Cinemação já. Eu acho que eu já bato de vez em quando. Quando surgiu a ideia desse podcast, que a gente falou de chamar vocês, eu pensei assim, depois eu vou dar uma folguinha pra elas, tá? Eu não vou ficar chamando o tempo inteiro, porque afinal de contas, né, eu sei que a gente adora ter vocês, a gente também sabe que precisa ter um limite, porque chega um ponto que você fala, gente, pelo amor de Deus, não vai dar pra, como que fala, assumir compromisso trabalhista, né? Tipo, eu não vou conseguir pagar salário pra elas. Começar a cobrar o honorário, hein? Então sejam bem-vindas novamente aqui ao Cinemação. Marina, que já é da casa, né, escreve pra gente aqui, tem uma coluna dentro do Cinemação e tá aí numa batida forte pra falar sobre produção, ensinar sobre produção também. Má, fala um pouquinho aí da sua trajetória, né, na internet, o que você tem feito, onde que as pessoas também já podem saber um pouquinho mais de você pra elas já irem se acostumando aí, né, com a sua voz aqui no podcast. Como você falou, né, eu tenho uma coluna no Cinemação que se chama Simplificando Cinema e lá eu sempre escrevo uns artigos de opinião sobre as práticas do mercado cinematográfico, né, então quem aí gosta de debater o streaming mais pro lado de regulação de política
e outras questões burocráticas envolvendo Ancine e outros mercados por aí pelo mundo, pode ir lá ler a minha coluna, que está bem interessante. E fora dela, tem um blog que também se chama Simplificando Cinema, onde eu posto texto toda segunda-feira ou às vezes na terça. Também é mais ou menos sobre esse assunto, mas é mais amplo e mais focado na parte da América Latina, né, que é um mercado que eu trabalho. E agora eu tô com um projeto de curso junto com a Carissa, primeiro módulo do nosso curso online, que a gente vai dar aulas sobre roteiro, direção e produção. Então vão ser 12 aulas, cada matéria com 4 aulas, né? E a gente está fazendo esse curso junto com o Diego também, que é um parceiro nosso de longa data já. A Carissa e ele vão dar as aulas de roteiro e direção e eu vou ficar com a produção. Então, quem tem interesse aí também de aprender desde o princípio, desde a base, né? Como que você produz um filme desde o começo, segue a gente aí nas redes sociais que a gente está dando informação sobre como vai ser esse curso. E se quiser, já pode assistir a Masterclass que a gente fez ontem no canal da Carissa Vieira. Só jogar lá no YouTube que vai achar. É sensacional, sensacional. Então já introduzindo aqui, né, a Carissa, que já esteve com a gente aqui várias vezes também, já é da casa, não tem um espaço oficial aqui para ela, mas ela já faz parte aqui do Cinemação. Então eu já tenho que agradecer sua presença aqui de novo com a gente, cara. E também fala um pouco desse projeto aí, pra galera já saber o que é isso. Então, eu que agradeço, né? E pra vir falar dessa série que, enfim, eu gosto tanto da série, do livro, enfim. Eu sou Carissa Vieira, eu tenho um canal no YouTube e tenho um perfil no Instagram, né? Onde eu falo sobre cinema, sobre série e tenho ultimamente focado bastante em falar sobre questões raciais e para questões relacionadas à mulher dentro do cinema, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube e, como a Marina disse, agora eu tô com esse projeto com ela e com o nosso amigo Diego, né? Para falar sobre cinema de um modo geral, né? Falar sobre produção, direção e roteiro. Eu trabalho como roteirista, já dirigi filme, então a proposta é disseminar conhecimento o máximo que a gente puder, né? E aprender sempre o máximo possível. Cara, sensacional. Fica a dica então, né, pra você ir lá assinar o canal Carissa Vieira, vai estar aqui, link no post desse podcast também. E vamos bater esse papo sobre Little Fires Everywhere, uma série sensacional que tem muita coisa pra gente discutir, mas logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é dia de fazer algo que a gente não costuma fazer aqui, né? Que é debater sobre séries. Então, se você gostou disso, se você não gostou, se você quer mandar outras séries pra gente debater e tal, é sempre bom você mandar o seu recado para contato@cinemação.com. Você manda esse e-mail pra gente, a gente recebe aqui, já separa e daí a gente vai ler isso logo em seguida. Então, se você tá ouvindo isso, você assistiu Little Fires Everywhere, se você assistiu Breaking Bad, se você assistiu, sei lá, qualquer outra série, você acha que vale a pena a gente discutir aqui, manda essa sugestão. Se você fala, nada a ver, o nome do podcast de vocês é Cinemação, por que vocês vão falar de série? Não tem nada a ver. Manda também seu recado pra gente. E pode ser esse recado, inclusive, dentro do post desse podcast, como também no nosso site, né? Lá dentro do cinemação.com. Você acessando lá, você já vai ver que tem vários posts de vários autores diferentes e aí você pode entrar e deixar seus comentários. Comentários nos posts dos autores, como também no post desse podcast, deixando o seu comentário falando o que você achou. Então vai lá em cinemação.com, nosso site, que também é um meio para você poder comentar o que você está achando. Agora, não gosto de entrar em site, não gosto de mandar e-mail, não gosto de fazer nada. Então tá bom, então eu imagino que você tenha rede social. Então siga a gente lá. A gente tá tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram, SoundCloud, Spotify, estamos em tudo. É só você seguir a gente. Lembrando que toda parte do podcast, né? A parte do Spotify, SoundCloud, iTunes e tal, é sempre muito importante você seguir, compartilhar,
você ir lá e classificar a gente, porque isso ajuda com que a gente ganhe relevância dentro dessas plataformas e a gente chegue a mais ouvintes. Então, quer saber mais sobre tudo isso? Procura por cinemação.com, tem tudo lá, todos os meios de contato, tá tudo lá dentro do nosso site. E ao entrar no nosso site também tá lá um link em que está escrito Contribua. E se você quiser ser uma madrinha ou um padrinho do Cinemação, é só você clicar lá, escolher uma plataforma, tem o Apoia-se, tem o Padrim, tem o Patreon, tem o PicPay, você escolhe qual você quer, contribui com a gente a partir de R$1, a partir de R$1 por mês ou mais, se você achar que a gente merece, e você vai fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, do nosso grupo no Facebook e ainda vai ganhar presentinho todo ano. Então entra lá no cinemação.com/contribua e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus recados aqui pra gente, né? Temos aqui um comentário da Thaís Vasconcelos e ela mandou pelo Twitter, no podcast que a gente fez, no podcast 370, que falava: eu gostava desse filme, mas... E a gente foi falar por que os filmes envelhecem bem ou envelhecem mal, né? A gente debateu um pouco sobre isso. E aí a Thaís ouviu o podcast e falou o seguinte: gostei muito do podcast. Inclusive estou revendo muitos filmes nessa quarentena e percebi que as comédias foram talvez as que mais envelheceram de maneira impactante, bom ou ruim. Quanto a Harry Potter, ainda não decidi se cancela ou não. Sempre fui Potterhead, mas ultimamente tá difícil. Olha aí, Dan, você que é um cara que gosta de Harry Potter, você vai cancelar? Se cancelar não é fingir que nunca existiu e tal, talvez sim, mas não de uma forma com tanto ímpeto, né? Tipo, não, nunca mais. Dá pra falar da obra, dá pra, sei lá, reler o livro se quiser e tudo mais. O que eu não vou fazer, e já não fazia mesmo, é tipo, ficar comprando coisa, ficar alimentando essa onda, né? O próximo filme de Animais Fantásticos pra você então está ameaçado de não contar com sua presença ou não contar com você assistindo. Creio que sim, viu? Talvez num streaming depois, não sei. Realmente vou esperar chegar pra pensar nisso. Muito bem. E eu tenho aqui o comentário da Kátia Barga, que é nossa madrinha aqui no Cinemação, e ela comentou no podcast 373, que a gente falou Cela 7 365 DNI, por que filme ruim faz sucesso, né? É o tema do podcast. E ela falou assim, ó: acho que a gente estava precisando de um episódio leve e descontraído assim. Aliás, sempre ótimos convidados. Estou inclusive ouvindo o Quarta Parede agora, né? Que é da Larissa, que gravou com a gente. Super concordo com o que o Dani falou sobre ninguém poder te falar não veja esse filme, mas acompanhar bons críticos e comentaristas de cinema acaba sendo uma ótima para pessoas como eu que tem pouco tempo para aproveitar os conteúdos e não quer perder meu tempinho precioso com tranqueira. Teve vários anos que passei ilesa da lista de piores que rola sempre no final de cada ano, mas quando eu quero mesmo ver um filme, seja pelo tema, diretor ou atores, não me importa o que digam, eu vejo mesmo assim. Não vi esses dois do título, não me chamaram a atenção e nem 50 tons, e corri de Cats. Esse trecho me arrancou muitas risadas. Obrigada pelo programa e até a próxima semana. Então, muito legal saber disso. E, inclusive, para todo mundo que está ouvindo esse podcast, se não ouviu o 373, ouça porque está divertido e não precisa ter visto o filme para ouvir. I've always had the best intentions. Someone burned down your house with you inside. Elena, do you know anyone that would do this? So rent is $300 a month, well below market, but it's really not about the money for us. So you rented it to her on the spot, just like that. Do you even know anything about this woman? What is it that you do? I'm an artist. And then you ask her to come work in our house? It is a beautiful thing to know that your actions can affect another person's life. All mothers struggle. Money hides it. But you can't put a price on a mother's love. Queria
Criado por Liz Tigelaar e estrelado por Kerry Washington e Reese Witherspoon, Little Fires Everywhere é uma série que está disponível na Amazon Prime, então se você não assistiu, é uma ótima oportunidade para você ir lá assistir, mas ela estreou mesmo no Hulu no dia 18 de março de 2020. A série, ela é baseada no romance de 2017, que tem o mesmo nome, né? E ela basicamente segue ali os destinos entrelaçados da família perfeita dos Richardson. Perfeita, entre aspas. Perfeita, exatamente. E as enigmáticas mãe e filha Warren, né? Que a gente vai falar sobre elas aqui também. A história em si, ela explora esse peso dos segredos, a natureza da arte, da identidade, a atração feroz da maternidade e o perigo de acreditar que seguir todas as regras pode ser, sim, um desastre, né? Então ela vai debater essas coisas, as regras, maternidade, arte, vai falar sobre tudo isso. Dani, diz pra gente, além de Kerry e Reese, que fazem parte dessa série brilhantemente e tal, quem mais compõe a ficha técnica de Little Fires Everywhere? Bom, primeiro acho que é importante citar a obra original, né, que é da Celeste Ng, que é a escritora que escreveu o livro, que se, né, enfim, até chegou a afirmar que tem um pouco dela nas duas protagonistas, né, da história toda. E a criadora da série, né, a que assina como creator, é a Liz Tigelaar, que foi também produtora do The Morning Show, do Bates Motel, Once Upon a Time, enfim, várias outras séries, né. Essa minissérie, né, na verdade também, ela é produzida, né, pela Reese Witherspoon, tem uma semelhança e vem um pouco na esteira de provavelmente projetos que interessam a Reese como produtora, porque ela também foi produtora lá do Big Little Lies, né? Sim. Da HBO. Muita gente viu muita semelhança. Eu confesso que eu não assisti Big Little Lies, mas eu entendo que vi que tem bastante semelhança. Os diretores, né, de vários episódios dessa minissérie são a Lynn Shelton, que também dirigiu vários dramas independentes e o The Morning Show, e infelizmente faleceu agora no começo de 2020, então esse foi o último trabalho dela, infelizmente. Tem também a direção da Nzinga Stewart, que dirigiu vários episódios do Scandal e do Grey's Anatomy, entre outros, e também tem episódios dirigidos pelo Michael Weaver, que também dirigiu várias séries, mas também foi diretor de fotografia do Californication, né, entre outras séries, e alterna também com outras funções, né, ele já teve várias funções aí na indústria, né. E no elenco, além da Kerry Washington e da Reese Witherspoon, a gente tem o Joshua Jackson, que ainda é conhecido bastante pelo Dawson's Creek, né, quando ele era novinho. A Lu Huang, que faz a mãe, né, de uma das tramas, né, a mãe da menininha lá que tem uma das tramas que é importante na história toda. E tem as crianças, a Lexi Underwood, que faz a Pearl, né, que inclusive é super novinha e é impressionante a atuação dela. Todas as crianças são muito boas, né, mas crianças e adolescentes, né. A Lexi Underwood, que faz a Pearl. Aí tem a Jade Petitjohn, que faz a Lexi, né, na série, a Megan Stott, que faz a Lizzie, o Gavin Lewis, que é o menino que faz o Moody, que é o mais novinho, e o Jordan Elsas, que faz o Trip, né, que é aquele irmão um pouco mais velho, que é mais meio pegada, quase não sei se ele chega a ser atleta, mas tem essa pegada também. E é isso, são os principais nomes, acho, tem outros, claro, mas são os principais atores que a gente acompanha durante os episódios. Sim. Essa série, ela tem uma história interessante, né? E eu acho que até antes da gente entrar propriamente, né, na história em si e tal, eu acho legal as pessoas saberem, porque mostra um pouco também desse desenvolvimento, né, dentro de Hollywood e tal. E aí a Má pode até ajudar a gente aqui com essa parte de produção, porque é uma coisa muito diferente também, né? Então, o livro, né, ele foi descoberto pela Reese Witherspoon e pela Lauren Naustad, que é a produtora também da série, e elas participam juntas de um clube do livro, né? Isso aconteceu lá em 2017, logo após a publicação do livro. Em seguida, logo depois da publicação, o livro já se tornou um best-seller instantaneamente, assim. E aí as duas ficaram apaixonadas pelo livro, acabaram levando o livro lá pra Kerry Washington. Falaram, cara, você precisa ler isso e tal. E aí as três, depois de lerem o livro, acabaram indo buscar a Liz Tigelaar para adaptar esse livro para virar realmente uma série. Elas queriam fazer essa série. Quando elas leram, tipo,
todas elas ali conversando, viram que dava para fazer uma série. Aí em 2018, quer dizer, um ano depois disso ter acontecido, delas terem conversado e tal, foi anunciado ao público que ia começar a produção oficial e tal, que eles iam fazer essas adaptações e tal, só que eles já falaram, a gente vai fazer, só que não tem onde colocar ainda essa série. Aí, meu amigo, virou uma guerra lá, porque a gente tá falando de Kerry Washington, a gente tá falando de Reese Witherspoon, pessoas com nome pesado em Hollywood e tal. Aí começou uma guerra entre os streamings, a galera começou a brigar ali e tal, e aí, ainda no começo de 2018, logo em seguida, anunciaram que a Hulu faria, né, a produção e tal, que seriam 8 episódios da série. Passado um ano disso, acabaram anunciando que a Lynn Shelton, né, faria a direção e também atuaria como produtora executiva. Quer dizer, a gente tem uma equipe de mulheres por trás dessa série, produzindo ela, fazendo ela acontecer, que é uma equipe estrelar, assim. A gente vai vendo isso acontecer, vai passando um ano e tal, e aí finalmente, no final de 2019, quer dizer, a gente tem 2 anos desde a ideia até propriamente, né, o anúncio de quando ia ter o lançamento, eles fizeram, né, no final de 2019, um anúncio de que a série estrearia em março de 2020. Então vejam que caminho interessante que é, porque a gente tem, né, 2 pessoas de peso ali, tendo a ideia, conversando, já começam a trazer, não, vamos trazer aqui uma pessoa para adaptar, uma pessoa para produzir, um diretor e tal, que é um processo muito diferente do que a gente vê aqui, né, Mar? Sim, os Estados Unidos, ele tem uma coisa muito curiosa, né, porque geralmente quando algum ator coloca o nome dele como produtor, já é para você chamar patrocínio, né, pro teu filme ou pra tua série, né, então a Reese ter feito isso como produtora é mais da ideia de ter o nome dela de peso para as pessoas confiarem que aquele produto ali é bom e que vai dar retorno financeiro do que ela propriamente realmente ser produtora da parada, né? Sim. Mas num mercado onde não há crise nunca, ou quase nunca, 2 anos aí é muito rápido, né? Muito. Praticamente o tempo que a gente leva aqui para desenvolver um projeto, para tentar um edital para ver se sai o dinheiro para a gente produzir. Bem curioso isso, porque acho que isso que meio que mina também a cabeça das pessoas em achar que é tudo dinheiro privado, né? Que a galera coloca o dinheiro deles mesmo ali e vão embora com a série, depois a gente vende e acabou. Só que é essa demanda, né? A Reese, ela se colocar como produtora para ela conseguir vender a série, para ela poder ter esse dinheiro para poder fazer. Então já é involuntariamente uma maneira dela fazer uma política pública também com o próprio nome dela, porque ela vai atrás da captação de recursos com o nome dela. Além de que, obviamente, que para todas as cenas ali envolvidas sempre tem uma film commission por trás, que acho que deve ser hoje a política mais forte que tem nos Estados Unidos, em que você libera bastante verba para o produto poder funcionar direito e não te faltar nada, né? Mas no caso da série, eu acho que o nome dela e o nome da Kerry Washington, que acabou de sair também de uma série que fez muito sucesso na televisão, que foi Scandal, isso pesou muito mais do que qualquer outra coisa. Pois é, isso eu acho muito interessante, porque quando a gente vai olhar a ficha técnica, você vai lá ver em produtores executivos, produtores e tal, você vai ver o nome da Reese, da Kerry, da Liz Stigler e várias outras mulheres ali por trás, então eu achei muito curioso. E aí, só pra gente fazer um paralelo, para as pessoas entenderem, vamos supor aqui que a gente tivesse uma Thaís Araújo, Fernanda Montenegro... Débora Seco é produtora. Débora Seco. Então a gente tem Fernanda Montenegro, Thaís Araújo e Débora Seco pensando em fazer uma série. Hoje, elas fariam... Para fazer desse jeito que elas fizeram aqui, elas teriam que
pegar esse projeto e fazer isso, né? Ir atrás de um edital, um incentivo e tal. Não é como elas que foram anunciando e de repente os streamings estão ali se estapeando para colocar esse negócio no ar, né? Sim, com certeza. A própria Fernanda Montenegro, ela, no auge dos seus 90 anos e não sei nem quanto de carreira, ela ainda faz projeto para Lei Rouanet, né? A gente acha que não, mas ela tá aí fazendo projeto de teatro e essas outras frentes que ela gosta de fazer, muito mais que televisão, ela coloca os projetos dela lá. E não seria muito diferente, assim, o que poderia ser um pouco diferente, que daria mais certo e sairia mais rápido, é que a Globo provavelmente compraria essa ideia e levaria para frente, né? Então, elas não teriam tanto problema em ficar buscando apoio e incentivo a todo momento, porque já são mais consagradas, mas mesmo assim ainda demora, porque você vai precisar ter aquele dinheiro, então você vai precisar ter aquele incentivo disponível, você vai precisar fechar parceria com outras pessoas para você poder fazer o negócio funcionar realmente, ter aquele orçamento ali fechado para poder não faltar nada pra série durante a filmagem. Eu acho que isso já é uma coisa interessante da gente ver, justamente porque foi uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção, foi esse caminhar rápido, assim, né, pra gente ver como que a série se produziu rapidamente, o livro já era um sucesso, aí a série vai pro ar, também vira um sucesso, e aí, entrando já, né, na série em si, na história em si, a gente tem a Ká aqui que leu o livro, né, que sabe muito bem também as diferenças ali, então é legal da gente fazer esse paralelo, mas uma das coisas que eu já achei muito bacanas quando você começa a assistir a série é que logo no começo ali, nos primeiros minutos, a gente já tem um tom da série que aparentemente vai ser levado pro restante dela, que é justamente essa coisa do entrelaço, né? Entrelaço das famílias, entrelaço de situações, como a atitude de um ser humano acaba influenciando no outro e tal, porque uma das primeiras cenas que a gente tem é a Mia e a Pearl dormindo dentro do carro, com a Helena, né, a personagem da Reese, passando na frente, vendo aquilo, já liga lá pra polícia e tal, pra segurança do bairro e tal, que passa lá e tal. Então, você vê como é um ciclo, né? Começa ali a se mostrar já um ciclo. E isso tudo é nos 20 primeiros minutos de episódio que você tem ali. E aí você já começa a ver justamente isso. Pô, a série vai mostrar muito isso, né? Tipo, ação e reação. Como um personagem tá conectado com o outro. No livro é um pouco isso também, cara? Tem essa pegada muito conectada, personagens muito conectados? Sim, apesar de que o livro é muito mais focado na Mia e na Helena. A gente tem o foco nos personagens jovens, mas é muito mais forte a forma como eles botam isso, assim, a série adaptou algumas coisas e eu acho que, de modo geral, ela fez mudanças muito positivas, inclusive essa questão racial, porque, assim, no livro isso não existe, não é um foco, só que nunca é a Mia, por exemplo, nunca é dito se ela é branca, se ela é negra, se ela é o que ela é. A gente consegue perceber que ela não é asiática. Certo. Fez todo sentido colocarem uma mulher negra e falarem sobre isso, porque só aumenta a atenção e o livro, ele permite discussões que acabam não acontecendo e que a série aproveita, sabe? Então ela colocar a personagem da Mia e da Pearl automaticamente, né, como duas pessoas negras e trazer todo um debate que eu até cheguei a ver uma entrevista com a Carrie e com a Reese, e a Reese dizendo, né, quer dizer, a Carrie falando como a Reese precisou se afastar um pouco para ouvir, que foi um momento dela, tipo, aprender, e ela dizendo que a Reese geralmente é uma pessoa que toma muito à frente de tudo, e que ela achou muito interessante como ela não se colocou à frente nesse projeto, porque ela estava ali como uma pessoa branca, cheia de privilégios e enfim, que estava disposta a aprender com o outro. E aí eu acho que a série, ela mostra essas famílias de forma muito entrelaçada, como no livro, mas eu acho que é isso. A série aprofunda tudo um pouco mais.
A única mudança de fato que me incomoda é que no final deixaram a Helena, a personagem da Reese, contar o passado da Pearl. E no livro é a própria Mia que conta. Eu entendo que foram por questões dramáticas, mas de todas as mudanças, o último episódio tem várias mudanças, essa foi a única que me incomodou um pouco. Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que a série fez isso, por exemplo. A Mia não é bissexual no livro, apesar de que tem muito espaço para isso. Mas não tratam o assunto no livro, e aí a série foi lá e pegou isso, aquela coisa que, pelo menos eu, quando li, fiquei pensando, nossa, essas duas podiam ser um casal, gente. A gente nunca vê acontecer, e aí a série foi lá e fez ela ser um casal com a professora dela. A gente tem, como eu já falei, a questão racial toda, e tem a filha da Helena, a Izzy, que no livro ninguém fala da sexualidade dela, e na história é mais uma das coisas, assim, a se trabalhar. Então eu achei muito interessante que a essência do livro tá toda ali, mas a série conseguiu trazer mais debates, sabe? Sim. O livro já tem um debate enorme sobre maternidade, que eu acho que a série traz de maneira brilhante, que eu acho, inclusive, que quando falam que a série parece com Big Little Lies, eu não acho de fato que elas se parecem, eu acho que elas vão por caminhos bem distintos, mas eu entendo, por exemplo, que a Reese Witherspoon tem pego livros para adaptar, né? E ela tem quase uma linha já de tipo de coisa que ela quer falar. Visivelmente, maternidade e o lugar da mulher dentro da sociedade é uma das coisas que ela tá sempre querendo falar. Se você for pensar até no Wild que ela fez e teve o filme, né? Que teve sucesso e tal. E mais do que isso, alguém também falou que a equipe é muito feminina. De modo geral, é uma coisa que eu vejo que a Reese também tem tentado. São livros de escritoras, são livros escritos por mulheres. Ela tenta colocar a gente, mulher, dentro da equipe, apesar de que Big Little Lies tinha muitas mulheres atuando, mas tinha um pouco menos nos bastidores. Mas, de modo geral, ela tem tentado incluir mais mulheres. Ela é uma grande advogada, né? Nessa inclusão feminina dentro ali de Hollywood. Então, e as duas, até ela e a Carrie, ficaram mais próximas. Eu vi elas, uma entrevista, né, que eu falei, elas ficaram mais próximas nessa coisa toda do Me Too. Então, faz meio que sentido o tipo de projeto que elas resolveram fazer juntas, sabe? Porque, apesar de ter homens ali, é uma série de problemas essencialmente vividos por mulheres, assim. Every house on Windsor has two families in it, even though it appears to only have one. It was actually designed that way to avoid any stigma of renting instead of owning. How thoughtful. You can look around wherever you want to, honey. So, rent is $300 a month. That is well below market. And it's really not about the money for us. I've lived in Shaker all my life. My parents left this rental to me. The point is to rent to someone who can enjoy it. You'll see the appliances were updated a few years back. The heat is all electric, water and power included. What else? Wait, there's 2 bedrooms and a sunroom? Yes. Pearl. Mom, you could have an art studio and I could finally have my own room. Are you an artist? I am. Oh, wow, that's fantastic. I love art. I can tell. Eu acho muito interessante também como que tem muitas questões, enfim, muitas tensões, né? Principalmente a questão da tensão racial e até as tensões sociais, assim, que acontecem, que se a história se passasse hoje, a gente tem esses debates um pouco mais, digamos que um pouco mais na ponta da língua das pessoas, né? E é muito interessante a história se passar nos anos 90, né? Final dos anos 90, porque daí você tem tudo isso ainda estava muito, né? Assim, você vê que a forma como eles falam das coisas era de algo muito subjacente para a maioria das pessoas. Eu achei interessante quando você falou da questão da Lizzie, né? Que era que no livro não tem nada sobre a sexualidade e ela seria uma menina lésbica, né? Provavelmente. E eles fazem uma ponte com a questão da Ellen DeGeneres, né? De chamarem ela de Ellen, porque foi a Ellen DeGeneres que na época nos Estados Unidos
foi o grande símbolo, né, da causa das mulheres lésbicas, de uma mulher sair do armário e tal. Então eu achei bem legal isso, assim, até a questão até aquele debate que dá uma, né, que enfim, hoje vendo, não, claro que a série é feita hoje para a nossa visão de hoje, mas eu fiquei aquela cena em que a Mia fala pra Helena que a Helena não fez boas escolhas, e sim teve todas as oportunidades, teve as boas escolhas diante dela, né, e fez porque estava com essas escolhas diante dela. E aí a personagem da Reese, né, a Helena fala, mas tá vendo a diferença? Eu não levei isso pra questão da raça e tal. Muito provavelmente, assim, como esse debate ainda estava mais subjacente naquela década, isso é mais visível de se acontecer. Não que hoje não poderia acontecer, e com certeza tem muita gente que falaria desse jeito até hoje. Porque hoje eu acho que a tensão, todas essas tensões, não só racial, mas todas elas são tão debatidas, né, por aí, que as pessoas conseguem externalizar muito melhor, né? E naquela época ficava tudo meio guardado, né? E aí por isso acho que os incêndios, né? Tipo, porque eu vejo esses pequenos incêndios por toda parte, né? Os Little Fires, como pequenos incêndios na vida das pessoas, né, naquela sociedade, naquele microcosmo, né, várias tensões, mas ao mesmo tempo em cada né, cada uma dessas personagens é tão rica que tem vários incêndios lá, tem a mãe, tem a mulher, tem questão da família, questão do trabalho, questão do dinheiro, tudo envolvido, são esses pequenos incêndios que vão, e eu acho que nessa época isso ficava muito guardado, as pessoas falavam pouco, não falavam sobre a menina ser lésbica, não falavam sobre a questão do aborto, não falavam sobre essas questões, e aí isso ficava trancafiado. Mas tem uma coisa que eu acho interessante disso que você está falando, pelo seguinte, com certeza ter pegado a década de 90 ali e tal, e abordar esses assuntos dessa forma dentro da série, tem essa questão, né, de como o assunto era abordado. Agora, o que me chamou muito a atenção foi justamente da gente que tá em 2020 assistir essa série e ser provocado por ela. Porque claro, assim, por mais que hoje exista o debate, muitas das coisas que a gente vê ali acontecendo, tipo, ele gera um conflito em você que tá assistindo. E isso eu digo aqui, né, na minha posição de homem branco, hétero, cis e tal, que tô assistindo essa série. Então assim, a hora que eu paro pra ver essa série e aí eu tô vendo, tipo, as questões raciais serem abordadas de uma maneira que ela vem sutilmente esfregando na sua cara o quanto esse racismo estrutural, ele tá enfiado dentro da sociedade, como a gente tem dificuldade de ver isso, sabe? Então eu vou dar um exemplo. Quando a personagem, ela fala que a discussão não é uma discussão racial, você tá tomando essa discussão por um lado racial e tal, e aí a gente tem a Mia dando uma resposta pra ela, imediatamente você que é uma pessoa branca que tá assistindo, você fala, caraca, tipo, olha a visão que ela, olha como é uma visão totalmente diferente da nossa. E aí a série é muito didática no sentido de, vai colocar a Mia dentro do supermercado, e aí quando ela tá ali fazendo o supermercado, você percebe todo o desconforto dela de estar fazendo supermercado naquele bairro e tal. Até o momento em que a câmera pega uma senhora, não precisa mostrar o rosto dessa senhora. A gente vê que é uma senhora branca e quando a Mia tá passando por ela, ela segura a bolsa. E isso é uma realidade que nós, pessoas brancas e tal, não fazemos ideia do que acontece, né? Então é uma coisa que, tipo, por mais que seja uma coisa já melhor discutida hoje em dia, veja que você posicionar a história dentro da década de 90, mas você trazer essas discussões para hoje, né, a série ser lançada 2020, a gente vê isso hoje, ela tá dando um tapa na cara da gente o tempo todo. Então é uma série, acima de tudo, didática nesse sentido, entende? Porque não é só a discussão que está sendo proposta, é também, tipo, ela chegando pra gente e falando assim, a gente não discute isso suficientemente. Desde lá da década de 90, você acha que isso acontece? Isso acontece há muito mais tempo. Claro.
olha essa situação. Então ela esfrega isso na nossa cara, que eu achei de uma forma assim, sabe, potente, assim. E é interessante o fato de que quem enxerga essas coisas, quem mais enxerga essas coisas são a Mia, óbvio, né, uma mulher que depois a gente vai ver o histórico dela, ela, tipo, estudou pra caramba, ela, né, assim, tá naquela situação por conta de uma história de vida super complexa e tal, uma mulher negra e tal, e um pouco, né, disso por parte da Lizzie, né? Até confundir os nomes. Por parte da Lizzie, que é super novinha e tal, mas ela é artista, você vê que ela tá incomodada em alguns momentos, né? No almoço de família e tal. Ela é a única que tem algum incômodo. E as duas formam uma amizade interessante também ao longo dos episódios, provavelmente com certeza porque elas se entendem e conseguem se ler, né? Conseguem se conectar, né? Naqueles momentos, né? Eu achei muito interessante. Você falou, Rafa, da questão da visão branca, porque eu assisti essa série com o namorado, né? E ele é branco também, e algumas coisas, tipo, é difícil pra ele entender. Então, tipo, às vezes acontecia alguma coisa na série e ele ficava, tipo assim, tá, mas por que isso? E aí eu explicava pra ele, e ele prestava muita atenção no episódio, e ele próprio também começava a ficar chocado. Com ele mesmo e com a série. Principalmente nas cenas do carro, que foi a primeira cena, né? Que ela liga pra polícia pra denunciar um possível invasor no bairro. E quase no fim da série, né, que ela tá dormindo no carro, a polícia vai e chama ela pra avisar que ela tá num bairro perigoso, pra ela ir embora, pra ela se cuidar. Então, tipo assim, também são dois tratamentos completamente diferentes, né? No primeiro, o cara praticamente expulsou ela ali do carro e ainda teve dúvidas se o carro era realmente dela. E na segunda, tipo, cheio de dedo, falando tipo, ai não, porque você tá num bairro perigoso, pode ser difícil pra você sair daqui depois, então é melhor você se levantar e ir embora pra ficar tudo bem pra você, pra não ter nenhum problema. Então, tipo, é o cuidado também que essas duas pessoas têm de diferente dentro de um sistema político, que é algo que a gente vê que tá acontecendo até hoje, assim. Então não mudou muita coisa de 23 anos, de 97, que é quando a série se passa, pra agora, né? Acho que a única diferença é que hoje realmente a gente discute mais isso abertamente. Eu não posso nem dizer se nos Estados Unidos é assim, porque na verdade a gente tem aí um grande movimento sobre isso desde os anos 60, né? Então, tipo, pode nem dizer que é algo tão recente assim. E eu acho curioso também essa questão que o Dani falou dela ter estudado pra caramba, ser artista, que é uma coisa que é desprezada a todo momento pela Helena. Tanto na questão dela, né, quando ela fala que ela é artista, que ela trabalha, e aí a Helena fala, tá, tudo bem, mas leva aquilo ali como se fosse, é um hobby, ela deve pintar um quadro ali e outro no final de semana e acho que é artista. E ela tem esse mesmo preconceito com a filha dela, porque também não aceita que a filha é diferente, né? Mas isso é tipo... Isso é o que a gente vê desde sempre, assim. Eu lembro que quando eu passei no vestibular... Pois é, eu sou da época do vestibular, gente. No vestibular pra todo mundo aqui, amiga. Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de fazer cinema eu fiz artes cênicas, né? E aí eu passei no vestibular, adolescente ainda. E eu lembro que a minha mãe foi contar isso pro chefe dela, chegou, né? Minha filha passou. Ela vai fazer o quê? Não, é artes cênicas, mais uma pra fazer graça pros outros, sabe? Eu passei anos da minha vida trabalhando, pagando as minhas contas com o trabalho que vinha da minha arte. E aí, ouvindo assim, não, mas qual é seu trabalho? Meu trabalho é esse, gente. Você chegar pra fazer qualquer coisa e dizer assim, durante anos eu passei por isso. Qual é seu trabalho? Sou atriz. Chegou num ponto que eu tava sempre dizendo assim, arte educadora. Porque era tão desagradável, sabe? Toda vez ter que explicar pras pessoas que assim, sim, eu pago as minhas contas com o meu trabalho de atriz, gente. Sabe? Então, era tipo super desagradável e você passa a vida inteira passando por isso. E assim, fui fazer cinema, comecei a trabalhar com cinema e continuo ouvindo coisas meio bizarras. As pessoas ainda ficam surpresas. Porque as pessoas acham que ninguém consegue trabalhar com isso, sabe?
Que tem Não, toda a isso é questão dela real. vender Era a obra, né? Sim. Ela e a vende uma Helena obra ainda por um fica dinheiro. chocada, né? Como assim? Ela tem $400 mil? Que É, absurdo! Não, ainda mais uma mulher negra ter esse dinheiro é quase uma afronta. né? Como assim? Pra pagar o Roubou de advogado quem, né? pra chinesa, né? E são essas as pessoas que dizem que não tem racismo. Mas assim, uma mulher negra ter esse tanto de dinheiro, uma chinesa ter a audácia de querer, sabe, brigar contra uma família branca. Mas, gente, e inclusive alguém aí falou, né, sobre a coisa de tipo, mais uma pessoa falou, porque primeiro falaram sobre a Mia no supermercado segurarem a bolsa. Isso. A diferença de tratamento pra Helena dentro do carro e pra Mia dormindo dentro do carro. Sim. E o mais engraçado de pensar nisso é que no Brasil muita gente não se enxerga como negro. Mas eu acho que esse tipo de tratamento é o que mostra se você é negro ou não. Porque eu já vi muita gente de pele bem clarinha que já foi parado por policial. O mesmo policial que deixou passar uma pessoa branca, entendeu? Porque você pode ter privilégio, porque o colorismo existe e quanto mais escura a sua pele for, mais racismo você vai sofrer. Quanto mais traços negroides você tiver, mais racismo você vai sofrer. É um fato. Eu sei que eu não sofro o mesmo racismo de alguns amigos meus, sabe? Ao mesmo tempo que eu sei que eu sofro mais do que outras pessoas que têm a pele muito mais clara do que eu. Tipo, gente da minha própria família. É relativo. Mas, assim, eu sei de gente que tem a pele super clara, mas que não é lida automaticamente como branca. Então, automaticamente já sofre mais preconceito dentro da nossa sociedade do que uma pessoa branca, sabe? Agora, Kat, porque uma coisa me chamou muito a atenção, assim. A Mia, ela carrega um peso em cima dela ali, porque é óbvio, né? A gente vai saber o que aconteceu com ela até ela chegar ali naquele ponto, a gente vai entender um pouco mais da história dela e tal. Mas até a gente ter aquele episódio que vai aparecer ela mais jovem e tudo mais, ela carrega uma carga muito tensa, assim, ela tá o tempo todo tensa, né? E aí a gente vai vendo isso, como ela tá tensa com tudo. E aí a série vai sutilmente mostrando essas situações. É o policial que para, é o supermercado, mulher branca que chega pra ela perguntando se ela não quer ajudar na casa dela e tal. Então você vai vendo assim uma série de situações acontecendo que você vai assistindo aquilo e a gente que não entende essa realidade porque não vive ela, a gente vai falando, cara, realmente dá ódio isso. Que tipo de relação é essa? Só que daí tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a filha dela, né? Porque a filha dela faz representa essa pessoa que olha pra Helena como esse símbolo de sucesso, de prosperidade e tal, que ela quer chegar, como se ela falasse assim, bom, as oportunidades ou onde essa mulher chegou, eu quero chegar. E aí, só que ela não carrega a quantidade de experiência que a Mia tem. Então, ao mesmo tempo que você vai vendo a filha e você vai falando, caraca, como ela é inocente, como que ela não consegue ver esses traços racistas e tal, que estão ali expostos, sabe, na cara dela. E só que você vê que é justamente isso, é o fruto da experiência, né, de anos e anos e anos de massacre, de pressão, de submissão, né? Então eu achei interessantíssimo esses dois pontos, sabe? Dessa mulher madura que viveu, que correu atrás, que luta pela arte dela e tal, e a filha que ainda não experienciou isso ali, sabe, no dia a dia. Ela ainda tá sob um efeito quase que ilusório, utópico, talvez, né? E ela ainda tem a questão dela ser adolescente, tipo, ela vê o menininho, ela quer, né, pegar o menininho lá, o irmão mais velho, porque ele é mais velho, e tem também essa questão, né, aí entra em outra questão, na questão do namoro e tal, e aí é legal pensar também, até queria saber o que vocês acham, como que vocês interpretaram, o que leva a Mia a aceitar trabalhar para Helena, né? Trabalhar na casa dela, que no fim das contas é para ser uma empregada, e a Helena acha que tá arrasando, porque acha que tá super ajudando ela, mas eu acho interessante isso, tipo, depois que eu me dei conta que ela provavelmente fez isso para tentar proteger a filha dela, né? Para ficar mais de olho na filha. Ela fala isso, né?
Ela fala exatamente isso, que ela foi pra proteger a filha. Então, mas ao mesmo tempo é interessante ver como que ela é tipo assim, ela entra a hora que ela quer, faz o que ela quer, sai a hora que ela quer. Eu achei maravilhoso isso. É como se ela estivesse falando, você não vai mandar em mim, você não vai dizer que horas eu entro e saio da tua casa pra fazer a comida ou fazer qualquer coisa. Só pra fazer um adendo a isso que o Dani falou, esses dias eu tava assistindo um pedaço daquele filme Hurricane com Denzel Washington, né? E ele, quando ele é preso, ele tem um momento que ele fala isso, né? Ele fala, bom, eu estou sendo preso, estou, né, me submetendo ao sistema, mas eu não vou fazer parte do sistema, então eu não vou comer a comida deles, não vou vestir a comida deles, quando eles forem dormir eu vou acordar, e é um pouco isso, assim, ela tem uma atitude meio revoltosa nesse sentido, tipo, eu aceito entrar nesse sistema, eu aceito ser a sua empregada, porque eu quero proteger minha filha, mas eu tenho os meus horários, eu não vou me submeter a isso, tipo, eu tenho um propósito aqui, e ela meio que não, sabe, deixa isso claro, né? I'm sorry, why are you still here? It's my job to be here, unless you'd rather I not be. Did you think you were just gonna waltz into my house and pretend like nothing ever happened? Elena, this isn't about you. It's not about me. It's about a child who belongs with her mother. Exactly. Her mother is Linda. You and I are never gonna agree on this because we are very different people. I agree. You're manipulative and deceitful, with no sense of the rules or consequences, just like your friend Bibi. Okay, Elena. I'm sorry, but someone has to say this to you. Acho que tem muito da filha e acho que é uma dinâmica interessante, porque ela acaba percebendo também o quanto que a Helena, ela é tóxica e o quanto que aquelas pessoas ali são tóxicas, né? Então, muita coisa do que ela fala pra filha dela é por conta dessa vivência que ela tem na casa, né? Então, dela ter olhado mais de perto os filhos da Helena, por exemplo, principalmente a filha mais velha, que é praticamente uma segunda Helena, que roubou até a história da menina para poder ser aprovada na faculdade, que é uma coisa absurda. É um ponto muito bom de partida, porque é ali que ela descobre a questão da filha da amiga dela, né? Que tá na casa da melhor amiga da Helena, recém-adotada. Então eu acho que isso é bom também, porque cria esse fio de tensão também para essa outra questão que também vai debater um pouco do racismo também, da xenofobia de um povo estrangeiro na terra da liberdade, né? Então eu acho bem interessante, tipo, ela ser esse fio condutor também, de que vai ajudar a outra mãe, muito por ela mesma, pelo passado dela, mas também para contar essa história de xenofobia e de opressão que eles estão tentando fazer em cima da Mei Ling. Eu ia perguntar, o que vocês acham da atitude da Mia com relação a Bibi? Assim, ela ter descoberto e ter ido atrás, assim, porque ela, querendo ou não, ela entrou na casa da mulher e foi para uma área totalmente, assim, ela manipulou toda a situação, porque ela achou que a menina podia ser a filha da moça que trabalhava com ela. Mas ela foi, como a Marina disse, o fio condutor, mas ela realmente manipulou a situação para que as coisas acontecessem. Eu entendo que foi muito por conta da história dela, sim, mas ao mesmo tempo, um lado meu acha que ela passou dos limites ali no começo. Depois eu acho que ela tá mais do que certa de ter ajudado a Bibi e enfim, existia uma conexão, né, de histórias, de vivências entre as duas e tal, e por favor, né, aquele povo de Shaker, sem comentários. Mas assim, não, ai gente, aquele povo é horrível. Comunidade do progresso, como assim? Sim, mas assim, eu acho que a atitude inicial dela é um pouco questionável. E eu acho isso muito válido, porque assim, a gente, tipo, não suporta a Helena. Como eu disse, na série ela consegue ser mais odiável do que no livro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a série é muito boa em mostrar que, assim, a Mia não é perfeita. Ela comete um monte de erros, ela faz um monte de coisa e
justamente também por muito medo, muito peso que ela tem na vida, ela afasta as pessoas dela. Ela poderia ter uma rede de apoio muito maior se ela permitisse. E, ao mesmo tempo, a Helena é um nojo, é péssima, mas ela passou por coisas muito ruins também, assim. E não é longe de mim passar pano pra Helena, porque, como eu disse, eu acho ela odiável mesmo. Mas, assim, eu acho que a série é muito boa em mostrar o quanto é diferente para mulheres e homens dentro da sociedade e o quanto a maternidade ela é extenuante, sabe? E como muitas vezes as mulheres estão sozinhas, mesmo num caso como o da Helena, sabe? Que ela tinha o marido ali, a família, mas ninguém estava de fato prestando atenção nela, no que ela queria. E óbvio que ela escolheu também aquela realidade. Sim. Ela escolheu, mas, sei lá, ela se tornou também a mãe dela no final, sabe? Pressionando os filhos para terem vidas que eles mesmos não queriam. Eu acho isso interessante que você tá falando, né, Ká? Porque, assim, a série parece que vai trabalhar por camadas mesmo, né? A gente tem uma camada, assim, desse paternalismo que vai falar justamente sobre a posição da mulher na sociedade. Daí, dentro dessa questão da mulher, a gente tem a questão da mulher preta. Aí, dentro da questão da mulher preta, a gente tem essa questão do racismo estrutural. Então, tipo, ele vai trabalhando essas camadas e todos, assim, dessa forma, porque como você falou, não dá pra passar pano, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem aquele episódio que conta a história delas ali, a gente percebe também muito do que ela deixou pra trás, como ela também foi moldada, né, como ela foi forjada nessa sociedade paternalista, ela teve que largar muita coisa também, e ela passou a fazer parte desse sistema, né. Eu gostei de ver, assim, eu fiquei super dividido naquele momento, naquele negócio até do júri, não sei o quê, porque cada hora que um falava, eu concordava com as duas situações. Até olhei aqui a personagem a Linda, né, que é a mulher que adotou, né, a bebezinha, né, a filha a Meilin, filha da Baby Chow. Eu entendi muito a dor dela. Eu acho que a série foi muito, muito feliz de mostrar ela como uma pessoa a figura, né, da mulher que quer tanto ter filho, não pode ter filho, depositou todas as esperanças no bebê adotado e, enfim, jamais imaginaria que alguém viria pedir pelo bebê. E aí eu acho que esse momento, por mais que tenha gente errada de todos os lados, e entendo que a Mia foi lá e caçou, né, a questão para ela, e trouxe para ela por conta da dor dela, de ter tido uma filha que deveria ter sido, né, adotada por um outro casal e tal, eu achei interessante porque é aí que a gente viu a grande diferença de experiências como de maternidade entre a Helena e a Mia, porque tem um momento em que elas se conectam logo no começo, que é basicamente na maternidade, né? O momento em que elas tomam um vinho juntas e tem alguma conexão é por elas serem mães e sofrerem as dores de serem mães e tal. Mas aí nesse momento a gente tá vendo basicamente uma mulher que teve uma filha aparentemente que não seria dela, né? Como barriga de aluguel inicialmente e tal, mas que sentiu a necessidade, que se sentiu mãe e que sentiu a necessidade de ter aquela filha para ela, que ser mãe daquele bebê que ela gerou. E a Helena, na quarta vez que ela engravidou, ela não queria, né? Se ela pudesse naquela época, ela provavelmente teria abortado a criança. Então é interessante ver isso, tipo, são as duas coisas, as duas situações opostas, né, que separam essas duas mulheres. Uma que deveria só gerar um filho para outros, precisou, mas sentiu a necessidade de ser mãe, e a outra que não queria mais gerar filho e gerou uma filha e não teve outra opção e tal. E aí entra a questão que tem da filha dela, né, que também vai lá e resolve fazer um aborto por uma gravidez indesejada e tal. Então eu acho que é o interessante da série, que mostra essa complexidade toda, isso, né, da gente ver todas as situações, tipo a mulher que não pode ter filho, mas quer aqui, né, é obrigada a ter um filho sem necessariamente querer, a outra que vai ter um filho que não vai ser dela, mas sente a necessidade de ser mãe daquele bebê. Então, tipo, são situações completamente diferentes e que mostram como ser mãe é um negócio, aí tô imaginando, claro, né, enfim, é um negócio assim complexo e que é construído, né, tipo, mais do que simplesmente tem a questão física, óbvio, mas tem a construção, né. A Helena não construiu o carinho dela necessariamente com a Lizzie, com a mais nova, porque ela talvez não quisesse,
e a outra que adotou a criança criou um vínculo, pelo menos da parte dela, absurdo, e ia quase morrer se tirassem o bebê adotado dela, né? E a outra que gerou a Bibi Chow, que queria de volta o filho, sofrendo porque ela estava num momento completamente diferente, dificuldade tanto psicológica quanto financeira, né? Quanto social. Então, são coisas que eu acho muito interessante isso, como que você vai para todos os lados e todas essas situações são compreensíveis e ao mesmo tempo complexas e ao mesmo tempo não tem muito como você defender ou não uma ou outra, você tem que tentar entender, né? Sim. Eu acho muito interessante essa construção da maternidade da Helena com a filha mais nova, porque você vê que desde o começo elas não têm conexão nenhuma uma com a outra, né? Nem a própria Helena com o bebê e nem o próprio bebê com ela, né? Então, tipo, é uma criança que desde sempre só chorou, nunca quis ficar no colo dela, tipo, tentou rejeitar qualquer coisa que ela impusesse desde sempre, nem que fosse só o leite materno que ela precisava comer para sobreviver. E o quanto que isso molda ela pro resto da vida, né? Porque ela não demonstra carinho com a menina de maneira nenhuma e ela só coloca regras pra menina seguir. Enquanto ela é só amor e carinho pros outros filhos, de maneira geral, mas ela tá fazendo uma pressão do cacete também em cima dos filhos, tentando fazer com que eles sejam ela, né? E eu acho que essa questão dela não ter tido opção, eu acho que ela até teve. Eu acho que ela teve tanto medo de decepcionar a mãe dela, os amigos da família, toda aquela sociedade, aquele status que de alguma maneira era importante para ela, que ela desistiu de seguir a vida dela com a pessoa que ela realmente amava, que era esse namorado que mostra que foi para Paris com ela, etc. Ela meio que abandona essa vida e constrói aquela família perfeita, né, na cabeça dela, que tudo tem que ser perfeito sempre. E ela acaba se privando de aproveitar essas outras oportunidades que ela teria, um emprego melhor, uma vida mais sossegada. Provavelmente ela nem filhos ela teria, porque isso não seria imposto na relação dela com esse ex-namorado. E aí você percebe o quanto que isso afetou ela, porque 15 anos depois, quando ela vai para Nova York investigar a questão lá do quadro, que ela pede para esse ex-namorado dela investigar e eles vão jantar, ele pergunta para ela como é que ela tá e ela não consegue responder. A resposta dela é baseada nos filhos, né? Então ela responde que o filho X tá bem, o filho Y tá bem, tá todo mundo bem, que o marido tá bem, que a casa tá em ordem, mas falar dela, das conquistas pessoais dela, ela não consegue dizer nada, porque ela não construiu nada durante todo esse tempo, durante todos esses 15 anos que eles ficaram sem se ver, ela não conseguiu construir nada, porque a vida dela foi pra casa, foi cuidar dos filhos, e ela mesma se perdeu, assim, ela não tem nenhuma personalidade construída, ela não sabe o que ela quer, porque ela não teve vida. Então, pra mim, é uma personagem que é muito vazia, tipo, muito triste você viver isso. A série meio que te mostra que é uma pessoa que tem infinitas oportunidades, que ela nunca vai passar necessidade na vida, mas ela é pobre de espírito, porque ela não tem nada construído pra ela. A vida dela é aquilo ali, então se a casa acabar, se os filhos forem embora, ela não tem mais nada, ela não tem propósito de viver. Aliás, dá pra fazer um gancho bom com... E é muito do final. Era isso que eu ia falar, que dá pra fazer um gancho bom com o final, né? Justamente, porque isso que você falou é perfeito, resume o final. É justamente ela meio que tomando consciência que a vida dela pode ser mais do que aquilo, inclusive com os filhos, né? Então isso é muito interessante. E só deixa eu fazer um parênteses aqui, porque teve uma coisa que me incomodou, não sei se incomodou vocês, mas assim, eu tava achando tão sensacional você ter aqueles atores mais novos fazendo, né, a Mia jovem, fazendo a Helena jovem e tal. Eu achei tão sensacional eles, porque eles pegaram os trejeitos dos atores, da atuação. Cara, tem foto, você bate uma foto assim da Helena, da jovem Helena com a Reese Witherspoon, tipo, uma do lado da outra, assim, elas são muito parecidas, parece realmente, tipo, sabe, que ela envelheceu. E a mesma coisa
com a Tiffany Bone, né, que fez a Mia jovem. Que na verdade não é tão parecido. Não é, parecido. não Ela é. faz os trejeitos tão bem que você realmente acredita. Exato. E aí, tipo, eu tava achando isso tão legal, porque eles fazem isso com o marido da Helena, fazem isso com todo mundo ali, eles vão fazendo isso, né? Agora, esse par romântico da Helena quando ela é jovem, tipo, ser o mesmo ator jovem e ele mais velho, eu falei, cara, que é isso? Tipo, não acharam uma pessoa pra esse cara? Não é possível que esse cara seja, tipo, tão incrível, possa fazer ele jovem e ele velho, porque não tem nada a ver. Mas ele ficou muito bom. Pô, eu achei nada a ver. Eu achei que ficou bom, porque ele ficou com uma cara de jovem, sei lá. Eu achei que destoou, sabe? Que não, tipo, estavam fazendo todos eles, assim, todos. Aí a gente pode até falar assim, não, mas os pares românticos, né? Porque a professora dela lá também, tipo... Mas é que a gente não tem essa coisa, né? Da Mia mais velha conversando com a professora mais velha. Porque a professora morre, o par romântico dela. Então a gente não tem isso. Então o único romântico ali, o único par romântico que é esse cara, eles não trazem um ator mais novo. Aí eu falei, cara, nossa, achei nada, pra mim destoou isso. Mas eu achei que ficou uma maquiagem muito boa, ele ficou realmente com cara de mais jovem. Mas tudo bem a maquiagem ser boa, só que se era isso, então por que não fez pra todo mundo, mas sabe? Você sabe que não, mas você sabe que teve uma coisa também... mas aí depois... é meio difícil. Depois eu pensei, tipo, tem uma cena logo no começo que é um flashback da Mia com a Pearl bebezinha, que é a Kerry Washington fazendo. E depois mostra a atriz que faz ela mais jovem com a Pearl um pouquinho mais velha já, entendeu? Então, até aí tudo bem, eu acho que é uma licença da história, não daria pra trocar de atriz naquele flashback no começo, porque a gente ainda não tinha tido flashback de toda a história antes e tal. Não vejo como um problema, mas é uma coisa que eles fazem, é uma escolha que eles tiveram, né? Tipo, eles não trocaram de atriz num primeiro flashback e depois no outro longo eles trocam. E aí elas se confundem. Mas aí que tá, por que só esse cara? Tipo, isso na hora ali me incomodou, sabe? Na hora eu falei, cara, por que só ele? Só ele? Todos os personagens têm versão mais nova. Só ele não. Só ele coloca maquiagem. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não vi problema, não. Eu juro que eu nem percebi. Eu achava que eu também não. Agora que você tá falando isso, que eu tô assim, mas é o mesmo cara? Eu nem percebi. Eu tô também a você, também. Parece tão pouco também. Não, parece pouco, exatamente. Mas, cara, na hora que eu olhei, eu falei, nossa, eu não acredito. Usaram o mesmo ator. É o único que usou o mesmo ator. Puta. What's going on? I need to call Lexi. You know, since I'm not allowed to step foot in your house. It's kind of a double standard, you know. I mean, Izzy gets to come here and hang out all day, but I can't go to the Richardsons' house. Izzy did not sneak out in the middle of the night, and she did not disobey my explicit instructions. You can't keep me from having friends. Lexi is not your friend. You don't even know her. I know that she will disappoint you. So what? You're just gonna ban me from that house forever? You're not making much of a statement when we're living under their roof. Keep up the back talk, and we won't be. Uma outra coisa que me incomoda um pouco nessa série é que tem alguns momentos ali que são meio novelísticas, assim, né? Ela busca, assim, uma dramaticidade em alguns momentos, assim, que você fala, tá bom, já sei mais ou menos o que vai acontecer, sabe? Os núcleos ali. Então eu achei, assim, que tem momentos ali que você tipo, a trama meio que já se desenha pra você, sabe? Você já sabe mais ou menos o que vai... Isso, previsível. Mas tem um ar de novela, assim, sabe? Que a gente vê muito por aqui, né? Na nossa cultura. Mas acho que é uma característica da produção, a gente comparou, né, com o Big Little Lies, né? Tem essa coisa, né? De um pouco de característica, né? De folhetim, assim, né? Eu acho que eles abraçam o melodrama, sem ser muito exagerado, inclusive, porque melodrama pode ser ainda bem mais do que o que fazem na série. Mas eu acho que é isso, eles abraçam o melodrama e eu acho válido porque é isso, eles não têm vergonha de fazer nada melodramático, mas eu acho que, assim, eles ficam no limite, entendeu? Se fosse um pouquinho a mais, aí ficaria, tipo, ok, virou uma novela mexicana. Mas eu acho que eles ainda se seguram, então eu acho válido.
Tem esse lance que a gente vai ver, né, desses outros personagens, tipo, o próprio desenhar, né, de todos os filhos da Helena, o desenvolvimento que a gente vai vendo da Pearl também, né, ali na comunidade, na escola e tudo mais. E a gente tem esses dois grandes pilares ali, que é a Helena, que é a Mia, que tocam a história, e aí a gente vai tendo esses outros personagens que todos eles vão ganhando um certo peso, assim, e isso eu também acho que é uma boa escolha, sabe, porque as coisas não são tão pesadas e tal, tipo, quando você vai ver esses dramas que vão envolver ali a filha, né, a Lexi, depois a gente vai ver o próprio caso da Bibi, né, como a gente estava comentando aqui antes e tal, são casos pesados, né? A gente tá falando de aborto, tá falando da mãe que perdeu o filho, né? Que teve que largar o filho porque era uma imigrante, não conseguia se sustentar e tudo mais. Então, assim, você tem várias coisas ali interessantes ao redor desses personagens, né? O próprio marido da Helena que vai descobrindo ali aquela... que é uma traição ali que ela tem também, ele vai se desmontando ao longo da série também, interessante. Mas ele é um banana, né? Sim, é um banana, Por sinal, eu gostei do Joshua Jackson como ele. Assim, pra atuação, Sim, eu acho que maravilhoso. no final ele tá ótimo. Não, a atuação é boa, ótima, o personagem teve mós... Não, sim. Totalmente banana. Ai, de cara. Não sabia lavar uma louça, né? Tipo, pô... Nossa, essa cena me incomodou muito. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, gente, o cara tá irritado porque a mulher saiu, foi passar um final de semana fora e ele tem que lavar uma tigela de cereal. Que mundo é esse, meu filho? Pelo amor de Deus, né? Vamos botar aí um detergente e lavar essa loucinha aí que não vai cair a mão. Mas conforme eu ia chegando no fim da série, eu já tava ficando incomodada. Assim, gente, não é possível que esse cara vai ser passível com a mulher dele o resto da série até o final. Não é possível que ele não vai dar uma surtada, porque assim, a mulher já tá enchendo, já tá infernizando a vida dele. Pelo amor de Deus. Alguma coisa tem que acontecer. E eu achei ótimo também que ele vai se despindo também, né? De toda aquela máscara e de toda aquela maquiagem também que ele constrói ali pra poder levar essa vida com ela. Mas você vê, Má, tem essa coisa que você tá falando dele se despir, né? De ter essa desconstrução. É interessante como a família inteira da Helena passa por isso, né? Porque ela começa quase que como uma família doriana mesmo, né? Porque a gente tem aquela cena, né? Da sala, tá todo mundo sentado um do lado do outro e ficam brincando e tal. E aí que entra também essa imagem da Pearl, né? Porque a Pearl vai ali, senta com eles e ela vai se encantando por aquela coisa, tipo, super romantizada, aquela família, sabe? As cenas, às vezes, quando ela entra a primeira vez na casa deles e aí tem aquela cena, tem um contra-plongé ali mostrando aquela coisa grande, um lustre brilhante, é tudo grandioso. Isso é uma das coisas que eu acho mais legais, assim, da série, que é justamente isso, assim, você tem vários núcleos de personagens, todos eles têm histórias paralelas ali, pesados, que ajudam a desenvolver bem, né, os personagens, e ao mesmo tempo ele vai dando esses traços críticos sem precisar ser verborrágico, sem precisar trazer no texto aquilo e tal. Não, eu posso mostrar, eu posso levar o ambiente para você. Então essa desconstrução também acontece nisso, porque não é só a desconstrução no falar, na atitude. Existe essa desconstrução de visual mesmo, sabe? A expressão do pai ali, do marido, né, da Helena vai mudando, os filhos vão se desmontando, a Pearl vai ganhando outros pontos de vista, ela também tem momentos ali que ela tá com raiva da mãe e tal, e aí também ela começa a entender um pouco mais daquele mundo que ela tá fazendo parte. Então toda essa desconstrução que vai acontecendo culmina justamente nesse final, que é essa casa em chamas, com a mãe entendendo que, tipo, pô, eu preciso assumir a culpa, porque realmente chegou num ponto que a culpa é minha, sabe? Fui eu que construí isso daqui, né? Ela se toca, assim, no último minuto mesmo, né? Porque até durante a discussão final entre
ela e a filha mais velha, ela ainda grita pra filha falando que ela é perfeita sim, que ela tem que aceitar e pronto. Bate a porta do quarto. Então, tipo, até mesmo naquele momento de tensão que os filhos estão ali falando as coisas na cara dela, ela ainda se recusa a querer entender, né, essa dinâmica. E eu vi gente criticando o fato de que a série começa, né, com a casa pegando fogo, daí o cara fala, né, tinha vários incêndios por toda parte, e aí fica um mistério, né, e esse mistério só vai ser resolvido lá no final, e daí você, acho que supostamente pra criar alguma coisa do tipo, poxa, quem causou esse incêndio? Eu, durante boa parte da série, dos episódios, estava achando que a Mia faria isso, entendeu? Eu falei, nossa, acho que a Mia em algum momento vai falar, vou acabar com a vida dessa mulher e vou botar fogo na casa dela. Mas depois falei, não, acho que não é por aí. Mas eu acho que a série até leva um pouco a gente a pensar isso, você não acha? Sim, eu acho que sim, mas eu acho que tem gente achando que, assim, que é como se fosse um mistério tipo How to Get Away with Murder, tipo, quem matou, e aí fica aquele mistério. E não, porque a série não é sobre isso, ela não é sobre quem botou fogo na casa. E eu acho que esse mistério, esse suposto mistério, ele é muito mais uma metáfora, né? Ele é pra mostrar que vai ter pequenos incêndios, vai ter pequenas tensões, vai ter um monte de tensão, um monte de situação, um monte de personagem, cada um com vários incêndios em si mesmo. E aí isso é só uma representação. Mas tem gente que enxerga como aquele mistério do tipo, eu preciso saber quem botou fogo, e no fim isso não é importante, e o motivo, e quem botou fogo mesmo, né, que são as crianças, é uma coisa mais, tipo, menos esperada, que não promove nenhum tipo de satisfação, sabe, na audiência. Não, eu não acho que o mistério era importante, não. Inclusive, mudaram do livro pro filme, do livro pra série. No livro, quem coloca fogo é a Izzy. E eu achei interessante que eles resolveram colocar os outros filhos. Porque, primeiro, dá um outro tipo de destaque para eles, e segundo, assim, mostra que não foi só a Izzy que saiu prejudicada por causa da forma como a Helena lidou a vida inteira com eles. Os outros também. E aí eu acho que mostra que como a Helena estava... Enfim, como todas as atitudes dela influenciaram nas atitudes que os próprios filhos tomaram durante o tempo que a série resolve mostrar a história pra gente, sabe? Então, na verdade, eu gosto de terem sido eles, mas eu acho que não é uma série de mistério. Em nenhum momento foi o foco. Vamos descobrir quem incendiou a casa. Não, gente. Eles querem mostrar mesmo as tensões entre aquelas duas famílias, sabe? E as diferenças sociais e culturais, e enfim. E eu acho que é muito também o que acontece dentro da casa, né? Durante a série, porque... é dentro da casa que Alex escuta a história da Pearl e rouba ela para fazer a redação da faculdade. É ali também que, agora eu não lembro quem, mas provavelmente a mãe dela mesma, a Helena, fala uma parada super absurda sobre cota racial pra faculdade. Um namorado da filha tá ali, né, e o cara é negro, e ele é um cara, tipo, super ativo, ele tá sempre ligado, ele dá uns toques na Alex o tempo inteiro. Então tem todas essas provocações mínimas também que acontecem ali dentro, que também vai gerando todo esse incômodo entre as pessoas conforme a série vai passando, né, pra frente. Então eu gosto que a série começa com a casa já nas cinzas, porque é um bom indicativo para você prestar atenção, né? O que vai acontecer naquela casa, essa casa tão grande, por que ela pegou fogo? Sim. Alguma coisa tem. What? Where did they go? Where is Pearl? I don't know. What are you doing? She's fine. She's just upset, that's all. What is the matter with you? Get off of me! You need professional help! This infatuation with Mia, this crush... It's not a crush! That was April. She was my girlfriend for a fucking year! Mia was the one person who actually cared about me! I just wanted her to be my mom. A mom who actually loved me. A mom who is nothing like you. Do you think I wanted a daughter like you? I never wanted you in the first place! Mom!
você falando isso, eu até me lembrei quando a gente tem aquela cena. É tão vergonha alheia isso, né? A gente tem aquela cena da Lexi falando com o namorado ali e tal, e daí eles entram numa discussão também meio racial e tal, e aí ela pega e fala: você acha que a minha família ela é racista e tal? Minha mãe, daí ele interrompe ela e fala: já marchou com o Luther King, tipo... Porra, vai me contar de novo isso? Que coisa ridícula, sabe? Tão vergonha alheia. Eu também, adorei. Eu adorei, eu acho que os atores estão muito bons. E você entende, assim, claro, entende o namorado dela, que é tipo um personagem super legal, né, pra mostrar essas coisas e tal, mas é muito legal também a situação da menina, né, porque ela tá, tipo, você entende as dores dela também, você entende pelo que ela passou, e você, enfim, você, sei lá, eu me engajei muito nesses dois personagens, assim, acho que eu fiquei muito, sabe, assim, tipo, compreendendo os dois, entendendo e conseguir, sabe, assim, sacar tudo, porque é super interessante mesmo, a complexidade, tipo, ele tá lá falando de uma coisa super importante, mas ao mesmo tempo ele não faz ideia que ela ficou grávida e resolveu abortar, e ela decide não contar, e é isso que leva ela também a ter esse arco de maturidade, de ver que ela não é essa filha perfeita, e que ela estava sendo obrigada a ser essa menina perfeita, e isso estava consumindo ela, né? Sim, e você sabe que tem uma... Você sabe que tem uma coisa que me chama a atenção, que é isso, né? Essas camadas, porque assim, é uma série que ela vai ter várias dessas discussões, né? E justamente essa questão de tipo, vamos falar da posição da mulher na sociedade, da mulher preta na sociedade, vamos falar sobre isso, vamos discutir esse patriarcado que existe aqui, porque veja, isso que eu acho interessante, é isso que a gente é levado a refletir pela série. Ao mesmo tempo em que você tem uma discussão muito interessante ali dessa questão racial, ao mesmo tempo o garoto ali também, ele também tá dentro de um sistema patriarcal. Então ele, por ser homem, preto e tal, ele vai ter alguns privilégios que a mulher preta não vai ter. Então você tem tanta camada para ser discutida que é uma coisa muito... É justamente isso, tipo, são pequenos fogos em vários lugares, sabe? Pra gente discutir, pra gente pensar. É uma complexidade esse negócio, assim. E aí quando você começa a tentar entender um pouco mais justamente esse monte de camada, você vai vendo que tudo, né, tem lados, tudo tem versões, a gente precisa passar a entender um pouco mais o lado do outro, por isso que eu acho que é uma série que fala muito sobre essas conexões, sabe, humanas, a atitude que você toma hoje aqui vai influenciar a atitude ou alguma coisa daquele ser humano ali, então ele fala um pouco sobre isso, sobre esse cuidado com o outro também, sim, né? Eu achei maravilhoso que ele falou da questão lá de quando ele fala que ele passou na faculdade, né? Eu achei sensacional. Ele fala, quando falo que eu passei, as pessoas falam, é por causa da cota. Quando você fala que você passou, é porque você se esforçou, sendo que você copiou a redação da menina, né? Tipo, eu achei muito foda, assim, muito, muito forte, muito importante de ser dito, né, naquele momento, assim. Sim, e eu acho que a gente, como espectador que tá vendo de fora, dá para entender um pouco por que ela tem essa dificuldade de enxergar o que ele tá falando, né? Porque ela foi construída naquele universo ali, né? Então, a única vivência que ela tem, assim, de espelho de alguma coisa é a própria mãe dela, né? Então, para ela, aquele mundo ali que é o certo, porque ela não viveu nada ali fora. Mas ela tem esse namorado que tenta tirar ela desse mundo, dessa fantasia e tentar botar ela no mundo real, né? Mas ela ainda consegue resistir um pouco, porque eu acho que ela também tem esse problema, né? De não querer decepcionar a mãe dela, assim como a própria mãe não queria decepcionar a avó dela. Antigamente, ela também tem essa posição de querer, de precisar fazer tudo certo pra ter o aval da mãe dela. E ainda de ser o que a mãe não conseguiu ser, né? Tipo, ser uma profissional, bem-sucedida. Cá, você quer colocar mais alguma coisa sobre a série? Eu acho interessante terem trabalhado na série que a Mia é bissexual. Não trabalham muito e tal, mas enfim. E é muito raro falarem sobre sexualidade de mulher negra, sem ser objetificada, claro. Mas assim, tipo,
não é tão comum, nem mulheres lésbicas, nem mulheres bissexuais. Tá mudando um pouco, mas é interessante. E é interessante delas conectarem justamente isso, justamente com a Izzy, né? Com a filha mais nova, porque é justamente assim, a Izzy começa a ver na Mia esse modelo. Há uma troca ali, do mesmo jeito que a Pearl ficava olhando para a família Richardson lá, e ficava olhando ela como, sabe, algo a ser alcançado. Tem um momento em que a gente vê a Izzy claramente olhando pra mim e falando, cara, ela é aquilo que eu quero ser, né? Completamente. E é legal que é em vários aspectos, né? Na questão artística também, porque ela tem essa coisa de ser mais artista, né? Questão profissional e tal. E é muito legal que é muito no não dito, né? Assim, simplesmente no acolhimento que a Mia consegue dar pra Izzy, porque ela consegue olhar pra Izzy, ela tem um olhar de compreensão, principalmente porque a Izzy simboliza também justamente esse ponto destoante nessa família branca rica que tá naquela redoma. A Izzy é justamente quem tá um pouco fora dessa redoma, né? Ela enxerga as coisas de uma forma diferente. E aí isso faz com que ela se conecte, né, com a Mia, assim, de uma forma que elas, só de trocar experiências, de trocar essas conversas, elas já se conectam bastante e tudo mais. E que faz todo sentido considerando o fato de que a Izzy não consegue encontrar essa figura materna na mãe dela, né? Ela encontra na Mia e elas encontram aquele elo, né? Assim, é bem legal. E no momento em que a Mia tá fragilizada, que a relação da Mia com a Pearl tá um pouco fragilizada, porque elas estão tendo todos os atritos, né? Eu acho isso interessante, porque muda, né? A filha da Mia enxerga a Helena como um modelo de mãe. A filha da Helena enxerga a Mia como um modelo de mãe. E eu acho isso ótimo, porque ela acaba até aprendendo muita coisa com a Mia também, tanto que ela vai fazer aquela exposição na escola com as bonecas, e aí depois a Mia explica pra ela que ela fez algumas coisas erradas, que ela precisava aprender, e você vê que ela escuta com atenção, que ela quer realmente, tipo, descobrir esse mundo externo, né? Ela quer se livrar ali daquela família de qualquer forma. Essa coisa da Pearl se aproximar da Helena e da Izzy, da Mia, também retrata um pouco do que é a maternidade, né? Porque é muito comum nessa época da adolescência existir, tipo, muitas filhas meio... Não é renegar, mas assim... Existe um afastamento da mãe. E eu vejo muito no caso das duas meninas, assim, elas olham para o que elas não têm. Elas desejam o que elas não têm. Óbvio que, assim, coitada da Izzy, a Helena, assim, péssima, mas eu acho que isso é um retrato que acaba sendo um pouco mais amplo do que só a coisa da série, porque, de modo geral, existe toda uma questão muito problemática com relação à maternidade. A pressão que se coloca nas mulheres e, de um modo geral, nenhuma mãe vai conseguir ser perfeita, mas existe essa pressão, né, de perfeição dentro da maternidade, e aí o filho, né, quando chega numa certa idade e enxerga que seus pais passam longe de ser perfeitos e sua mãe, assim, não é esse ser imaculado. E aí rola um distanciamento, um desejo de buscar uma outra coisa. E, óbvio, naquela situação fica muito mais forte, né? Porque a Pearl quer a estabilidade e a segurança que ela nunca teve. E não dá pra negar também que a Mia vem mentindo pra ela há bastante tempo. A gente entende as razões dela, mas ela realmente tá mentindo pra menina. E aí ela enfim, isso cria rachaduras também no relacionamento delas duas, né? Sim, sem dúvida. Sim. E isso é uma coisa que é interessante também, porque é justamente essa questão do diálogo, do contato. A gente tá vivendo hoje uma época que a gente fala muito sobre isso, né? Sobre os diálogos. E a gente tem vários momentos da série que a gente percebe isso, a falta do diálogo, a falta da conexão com o outro ali. Então é muito interessante realmente da gente ver como ela consegue trazer pra gente essas discussões nesses diferentes níveis, assim. Eu ia comentar da questão do quanto a Mia é essa figura que sabe de muita coisa, enxerga tudo que tá acontecendo, né, entendendo, né, assim, quando, por exemplo, no momento do vestido, né, ela vê uma coisa uma forma dessa menina, da amiga branca, rica, tá querendo comprar, né, a Pearl e tal, ela enxerga de uma maneira diferente.
ambiente, então ela tem essa visão do que está acontecendo, ela entende essas tensões que estão acontecendo naquela vizinhança e tal, mas o fato de ela ser repleta de falhas, né, desse passado conturbado, desse passado que tem a ver também com uma questão de que ela aparentemente, inicialmente, né, engravidou porque precisava ganhar um dinheiro, queria ganhar aquele dinheiro e tal, mas ao mesmo tempo em que tem isso, ela realmente mentiu pra filha, contou essas coisas, não contou, né, sobre o pai, não contou sobre de onde elas vêm, não explicou porque que elas têm essa vida, né, de ir de um lugar pro outro e tal. Tipo, é justamente essa imperfeição causada pelas escolhas que são causadas por situações complexas da vida dela, que tem a ver até com de onde ela vem, com a pessoa, com o fato dela ser uma mulher negra e tudo mais, que fazem com que ela fique em algum momento na mão, né? Ela quase fica, né, de certa forma, na mão da Helena, porque a Helena vai lá, descobre as coisas e ela se vê fragilizada. Então eu acho bonito isso, assim, como que ela é essa pessoa muitas vezes tão forte, mas que esse passado é justamente o que quebra ela, né? O que faz ela se fragilizar. E daí você vê que ela tá tentando encontrar um caminho para se fortalecer e para tentar recuperar aquilo que quebrou com a filha dela, por conta muito dessas mentiras que ela, enfim, teve que contar e que fazem parte dela ser uma pessoa falha, né? Todos os personagens são falhos e é importante que ela tenha isso, mesmo não sendo uma pessoa odiosa que nem a Helena. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso, né, que a gente tem aqui para dar dica para você aproveitar melhor a sua semana aí durante essa quarentena. Eu dessa vez vou trazer um plano detalhe só, já tô cansando aqui de trazer 2, 3 planos detalhes, é muita coisa para se consumir. Então eu vou trazer um só para vocês e é um que eu achei maravilhoso. Como muita gente já sabe, né, eu sou muito fã de documentários e eu recentemente assisti o documentário da Netflix, o Minha História, com a Michelle Obama, né? Basicamente a Michelle tá lançando lá um livro dela, falando sobre ela, é uma biografia, e aí para lançar esse livro ela faz um tour pelos Estados Unidos para ser entrevistada por algumas pessoas e tal, e aí ela vai falando sobre as experiências dela e tal. Gente, que documentário incrível. A Michelle Obama é incrível, assim, a mentalidade dela, uma pessoa que chegou ao poder como ela chegou, como o Barack Obama chegou e tal. Vejam, a gente tá falando da maior potência, país mais potente, mais poderoso, mais rico do mundo e tal. E aí você vê ela fazendo declarações e falando sobre um lado humano tão incrível assim, tão apaixonante, sabe? E aí eu queria dar 2 relatos aqui, 2 momentos da série que me chamaram muito a atenção. A primeira é um momento em que ela está sendo entrevistada, inclusive a Reese Witherspoon entrevista ela em uma das cidades que ela passa nesse tour, a Reese entrevista ela e ela conta uma história dizendo que quando eles entraram na Casa Branca pela primeira vez, Barack Obama entra logo depois de uma gestão Bush, né? Então uma gestão bastante conservadora, guerra e tudo mais. O Barack Obama entra lá e aí a Michelle fala que uma das coisas que chamaram a atenção é que quando ela entra na Casa Branca, ela vê aquela coisa muito formal, sabe? E aí ela fala, como que eu posso transformar esse lugar que a gente vai viver por pelo menos 4 anos em uma casa para essas meninas, para essas filhas que eu estou trazendo para cá? Porque
ela estar presidente é um estado. E aí depois disso ela passa de presidente e eles vão voltar para a vida deles. E ela não pode vincular a educação das filhas dela ao estar presidente. Então ela precisa trazer essa questão educacional, essa visão mais humanizada para as meninas. Então ela falou assim que uma das primeiras coisas que ela reparou é que dentro da Casa Branca tinha muitas pessoas ali servindo eles, a maioria pessoas pretas servindo eles, sempre de smoking, sabe? Com uma gravatinha borboleta, aquela coisa bem formalzona assim. E a primeira atitude que os Obamas tiveram ao entrar na Casa Branca foi, gente, acabou esse negócio. Ninguém mais tem que ficar usando smoking. Acabou, não é isso. A vida não é assim. Você não vai sair daqui depois e vai ser servido por pessoas que usam smoking e tal. Não é assim. Então ela fazia as filhas acordarem em tal horário, arrumar as próprias camas e tal. E tinha essa questão das filhas falarem, mas pô, a gente tá na Casa Branca, tem gente que faz isso pra gente e tal. Não. Não é que tem gente que faz. Você vai ter que aprender a fazer. Então veja, é uma visão tão humana do negócio que me chamou muito a atenção. E aí outra passagem que ela conta que também me chamou muito a atenção foi mais pro final do documentário, em que ela fala justamente dessa coisa em que a gente foi mergulhado desse discurso de ódio, da raiva, da vingança, em que a gente está sendo alimentado por isso diariamente, né? Principalmente com Bolsonaro, com Trump no poder e tal. Isso é alimentado diariamente. Ela fala, eu lembro ainda da época em que a gente falava sobre esperança, em que a gente falava sobre vida, quando a gente falava sobre felicidade, sobre mudança, sabe? Então ela fala sobre isso e ela fala, se permitam errar, se permitam se corrigir, se permitam falhar. Isso é do ser humano. Enfim, é um documentário, assim, eu acho que acima de tudo assistir esse documentário agora é um sopro de esperança, sabe? Você sai do documentário falando, cara, tem esperança, a gente tem esperança, sabe? A gente tem isso. É assim, eu achei maravilhoso. Eu recomendo demais Minha História na Netflix, documentário com a Michelle Obama. Meu único plano detalhe é um grande plano detalhe. Então fica assim, essa dica aqui pra vocês. Má, o que você trouxe de bom pra gente? Eu trouxe 2 séries que estão no Netflix também, só que são 2 séries latinas, óbvio, né? Tratando de mim, não poderia ser muito diferente. A primeira é Brasileiríssima, Boca a Boca, que tá dando o que falar no Twitter, né? Mas a gente sabe que fora nunca é muito assim também. Então, acho importante indicar para assistir. É uma série bem curta, são só 6 episódios. Para quem gosta de suspense, de uma coisa mais puxada para um terror. Carissa pode me corrigir se eu estiver errada, né? Porque ela é especialista em terror, eu não sou tanto. Mas para quem gosta desse suspense, assim, mais levado para o terror, acho muito bom assistir. E é uma produção da Netflix no Brasil, né? Com atores ótimos, excelentes. O elenco jovem é maravilhoso, tá super conectado em todos os episódios. A construção da série também, né? A qualidade do investimento, apesar de que, por ela ser muito curta, algumas coisas na narrativa acabaram ainda pecaram um pouco, né? Certas coisas a série ainda não deu uma profundidade que deveria dar. Mas tomara que a gente possa ter uma segunda temporada para a gente ver mais o desenvolvimento de certas dinâmicas daquela série, né? E eu gostei muito, assisti ela no final de semana e para mim foi maravilhosa, foi uma surpresa muito boa. Eu já gosto muito das coisas que a Gulani faz, então fica aí a dica, que tem a Juliana Rojas também no roteiro e acho que vale a pena. E a outra série é uma série mexicana que tá dando o que falar também, que é Desejo Sombrio, que acabou despontando um pouco mais no catálogo porque tem o protagonismo da Maite Perrone, que foi uma das integrantes da RBD, que fez sucesso pra caramba no Brasil, né? Então as pessoas estão vendo mais por causa dela. Mas
me surpreendeu, eu fui sem expectativa nenhuma e tô adorando, eu tô assim vidrada na série, eu tô indo pro 6º episódio e eu tô assim impactada com tudo que acontece. Fui conversando com a minha amiga no WhatsApp, ela já até acabou e eu falo, cara, não é possível. E é um suspense também, só que é um thriller mais psicológico, então pra quem gosta de How to Get Away with Murder e esperava ver isso, como o Dani falou, no Little Fires Everywhere, acho que pode ser que goste de Desejo Sombrio por conta dessa dinâmica. E, de novo, tem a questão da qualidade do investimento, que eu achei fantástico. Num país que a gente meio que conhece só o Cuarón e os outros 2 mexicanos fazendo cinema e o resto é novela de TV aberta. Eles estão investindo pra caramba e o México tá aí despontando com parceria na Netflix, porque é a casa da Netflix na América Latina, né? E ele tá quase aprovando aí uma cota de tela gigantesca de 30% pro produto dele na Netflix, né? Então, acho que isso tem um pouco a ver também com a dinâmica que acaba tendo na série, porque é um investimento bem grande, assim. Eu fiquei surpresa, eu que acompanho o produto mexicano desde pequena, eu fiquei muito surpresa mesmo com a qualidade. Então, quem gosta de suspense, eu deixo aí Boca a Boca e o Desejo Sombrio. Você tá querendo dizer, Ma, que investir nisso dá retorno, então, pro país, é isso mesmo? Aham. Pois é, tem gente que não acredita, mas dá. Caraca, olha... Não sei não, hein? Não sei não, vamos ver. Se a gente depois começar a receber essas notícias pelo WhatsApp, pode ser que eu acredite, né? Vou criar uma corrente. Muito bem. Kai, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí nesse plano detalhe? Então, eu ia indicar uma série que a Marina já indicou, que é Boca a Boca. Legal. Porque quando a gente pensa em horror nacional e pensar em produto pra jovem e com nomes como o da Juliana Rojas, acho importante, sabe? E, nossa, eu consegui maratonar também no mesmo dia. Comecei no dia e terminei no mesmo dia, porque é muito curtinho. Mas enfim, Marina já falou, já ficou a dica. E eu queria indicar uma outra série que tá na Netflix, que na verdade já vai pra 3ª temporada. E vai ser a última, mas ainda não estreou, teve 2 temporadas, que é Dead to Me. Acho que em português ficou Disque Amiga para Matar. Uhum. O nome é meio tosco. Mas, gente, a série é muito divertida e vai tratar muito também para quem se interessou pela parte, sabe, das dinâmicas entre mulheres e, sabe, amizade, questões familiares e tal. Eu acho que a série faz muito sentido porque, enfim, tem toda uma coisa de... Uma das personagens, elas são 2 protagonistas, né? Elas se conhecem num... Tipo um desses lugares como para resolver luto, sabe? Para trabalhar o luto, onde pessoas que sofreram, que estão passando pelo luto, grupo de apoio, sabe? Sei. Elas vão e elas se conhecem e ficam amigas. O grande problema é que, assim, uma tá de luto porque o marido morreu. Só que o que acontece, que a gente descobre já no primeiro episódio, é que a outra, que virou amiga dela, ela tá envolvida na morte do marido dela. Então, a partir daí, vira uma comédia de erros. Só que, assim, é interessante ver o desenvolvimento não só da amizade, mas das questões individuais de cada uma. Vai falar sobre relacionamento tóxico, dificuldade em ser mãe, né? Então, é bem interessante ao mesmo tempo que a série é muito engraçada. Tem uma equipe basicamente toda feminina por trás das câmeras e tem 2 atrizes protagonizando que são maravilhosas. Então, elas dominam muito, sabe, a tela, assim, a cena. Então é muito válido. E é curtinha, assim. Só tem 2 temporadas até agora. A Netflix renovou pra 3ª. E essa vai ser a última. Então, acho que são 8 ou 10 episódios cada temporada. Mas são episódios curtos, então
é bem válido. Legal, show de bola. Tá aí, lembrando você, né, que links estarão aqui no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, é só você entrar lá, clicar, você já vai ser direcionado pro que a gente tá falando. E aí, Dan, tivemos aqui até agora só Netflix, hein? Você vai quebrar com essa hegemonia? Então, pior que a série que eu ia indicar é exatamente a que as duas indicaram. Eu só vou reforçar, não, sério, eu até não, mas achei ótimo até, mas eu quero reforçar, assim, tipo, que é uma série plasticamente linda. Eu adorei essa série visualmente, assim. Sim. E o plasticamente linda é até um trocadilho com a série, pra quem assistir vai entender. E sério, eu quero muito que todo mundo veja. Série, né? O Tyler, nossa, né, demais. Fala de um vírus que se, né, que deixa todo mundo desesperado e tal, e aí fala do conservadorismo, fala de muitos temas interessantes. Eu até fiz um texto no Cinemação, né, falando com 7 motivos para assistir, boca a boca. Quero reforçar essa indicação, porque eu acho realmente assim, uma série que vale muito a pena de ser assistido. Eu quero muito que ela tenha uma segunda temporada, então queria chamar todo mundo para assistir, quem não viu ainda, assistir, né, pra Netflix ver lá que a galera gostou e assistiu. E até reforçando, a série foi criada, né, e a maior parte dos episódios tem direção do Esmir Filho. A gente já gravou um podcast com ele aqui, na época que ele lançou um filme. Ela tem a Denise Fraga, e a gente também já teve um podcast que a gente gravou com a Denise Fraga, e ela tem, eu vi, também nem tinha me tocado, mas eu vi em alguma rede social e confirmei, quem fez o som direto dessa série foi o Jorge Rezende, que fez aqui no Cinemação, gravou com a gente o Profissão técnico de som direto. Então você pode ver a série e depois vir aqui os episódios do podcast com essa galera. Mas enfim, vamos lá. Outras 2 indicações que eu tenho são bastante breves, de um vídeo e de um podcast, né? A primeira é um podcast que tem tudo a ver com o episódio de hoje, tem a ver com o Little Fires Everywhere, de certa forma, mas é o podcast, é o famoso hashtag não tem no Brasil. É o podcast em inglês Code Switch, que é um podcast lá da NPR, desses podcasts americanos, que eles têm um monte na NPR. E o Code Switch tem um episódio chamado What's in a Karen? E daí eles explicam o que é uma Karen. Porque nos Estados Unidos o termo Karen, ele é usado para se referir geralmente a mulheres de classe média ou ricas, geralmente loiras, enfim, brancas e tal, que são a típica mulher que vai falar, você sabe com quem você está falando, quero falar com o gerente, né? É aquela que liga... Cidadão não, engenheiro. Isso, ela fala esse tipo de coisa. É o termo que eles usam nos Estados Unidos, né? A Karen. Tem muitos casos lá que eles puxaram, né, de pesquisa, assim, de pessoas que ligam pro 911, né, que é um número muito mais ligado nos Estados Unidos do que o 190 do Brasil, que é a polícia, simplesmente quando tem um caso de polícia. No 911 a galera liga pra qualquer coisa, e tem muita gente branca, racista, que liga do tipo assim, tem uma pessoa suspeita na minha rua. Daí eles falam, o que ele está fazendo? Nada. Aí ele fala, pode escrever, ele é negro. Então, tipo, o cara não tá fazendo nada, mas ele tá passando na rua, eles ligam pro 911. Tem vários casos assim. E eles explicam, e o Code Switch, para quem não conhece, é um podcast da NPR feito somente por pessoas não brancas, né? E ele fala muito desses temas. Mas basicamente eles explicam o que é uma Karen, e eles falam como essa Karen tá mudando. E daí eles falam que essa figura da Karen dos Estados Unidos tá virando também aquela mulher, principalmente mulher, né, que quer muito ser super aliada, mas que meio que atrapalha, que não tem muito lugar de fala, mas que vai querer falar e se colocar no debate de uma forma, né, e tal. Eu achei bem interessante, seria a Reese Witherspoon da série, então fica aí a dica do podcast para quem quiser. E eu vou indicar também um vídeo de um canal que eu já indiquei aqui, que é o canal da Jana Viscardi. Ela fez um vídeo recente em que ela fala vacina chinesa versus vacina de Oxford. Ela faz uma análise do discurso, né, que é uma coisa maravilhosa, que é analisar, né, como as coisas são ditas, faladas, escritas e as imagens e tal. E ela analisa como que a mídia está chamando a vacina produzida pela Sinovac, que
né, que está sendo desenvolvida de vacina chinesa e uma vacina produzida pela Universidade de Oxford com outras parcerias de outros laboratórios de vacina de Oxford. Então, como que uma universidade dá um destaque, dá uma pompa para uma e a palavra chinesa é usada de maneira quase que pejorativa para um outro projeto, sendo que são duas coisas muito parecidas, que provavelmente vão ter efeitos semelhantes e tudo mais. Enfim, fica a dica desse vídeo. Eu acho muito legal ver esse vídeo para entender como que as coisas se dão no campo da linguagem. Chegando aqui no final, então, né, desse podcast Cinemação 376, falamos aqui sobre Little Fires Everywhere com a ajuda da Carissa, da Marina, que vieram aqui para debater esse assunto com a gente. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Cá, muito obrigado mais uma vez por doar seu tempo, vir aqui conversar com a gente sobre essa série tão bacana, e queria que você deixasse, né, todas suas redes sociais, canal e tal, para quem quiser continuar acompanhando seu trabalho, ver o que você está fazendo, como que te encontra aí, né? Primeiro, queria agradecer mais uma vez pelo convite. Enfim, para me encontrar é só procurar lá Carissa Vieira no YouTube, no Instagram também. Estou lá no Twitter também, reclamando de várias coisas, fazendo propaganda do que eu produzo, e também falando sempre, criando muitas threads, indicando filmes de vários estilos, falando muito sobre cinema de horror. Então, é isso, é bem fácil, porque eu tenho um nome bem diferente, não é Larissa, não é Clarissa, é Carissa, então é bem fácil. Acho que eu devia ter botado alguma coisa assim como nome do canal, na verdade. Não é Larissa, é Carissa. Bom. É uma boa. Interessante. Ainda dá pra mudar. Mas agora já tem franquia, já. Agora não dá mais. Agora não dá. Boa. Mais uma vez, obrigado, Cá, pela presença. Má, obrigado também pela sua presença aqui com a gente. Mais uma vez, sempre muito clara nas suas explicações, nas suas opiniões. Sempre bom ter você aqui. E também queria que você deixasse aí, né, o convite para quem quiser, de repente, acompanhar mais de você por essa web. Já vai ter curso, vai ter muita coisa aí que você vai estar envolvida, né? Sim, eu que agradeço mais uma vez estar aqui. É sempre um prazer participar do podcast de vocês. Sou fã, escuto alguns que eu gosto pra caramba. Quero até ouvir esse do Leonardo DiCaprio, que eu achei maravilhoso. Biografia da carreira dele, vou ouvir com certeza. Ah, que legal. Obrigada também por vocês terem dado um espaço para eu escrever para o site. É uma coluna que eu adoro fazer, então vou começar pelo Cinemação mesmo. Quem estiver ouvindo e tiver curiosidade, é só ir lá buscar na parte de colunas no Simplificando Cinema, que você vai achar aí vários textos que eu já produzi para o site, que eu gosto demais de fazer isso. E fora, eu tenho o meu blog, que foi onde eu comecei, que se chama Simplificando Cinema também, que você pode achar mais dessas opiniões, mas sempre puxando bastante para o lado brasileiro e para o lado latino-americano, que é o que eu gosto de estudar e é onde eu atuo mais. Mas sempre tem várias opiniões lá sobre diversas coisas. Tem sobre Parasita e o cinema sul-coreano, tem a questão da Europa com streaming, tem Estados Unidos, tem o que for notícia, tá lá, comentado. E eu também faço thread no Twitter, igual a Carissa, então se vocês quiserem me seguir é @rusninabi. Tô sempre disponível, pode ir lá me encher o saco, que eu respondo todo mundo, pode mandar DM, que eu não ligo não. E pra finalizar, tem esse curso meu com a Carissa e o Diego, que a gente vai começar a fazer pré-venda dele a partir do dia 10 de agosto. Então, quem tiver interesse de aprender mais sobre roteiro, direção e produção, pode acessar o link da Masterclass, que foi feita ontem, inclusive,
no canal da Carissa. Tá disponível, vai ficar disponível uma semana, então quem tiver interesse, dá uma olhada lá. E se gostar, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa mais detalhes a respeito do preço, como é que vai ser essa dinâmica, e a pré-venda começa no dia 10 de agosto. Muito bem, fica esse convite aí, mais do que recomendado para você que quer saber mais, né, sobre audiovisual e tal. Cara, demais essa iniciativa, fica essa recomendação. Dan, obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Valeu, gente, eu que agradeço. Obrigadão, Rafa, obrigadão, Marina, obrigadão, Carissa. E para todo mundo que tá ouvindo, comentem depois se vocês querem que a gente fale mais de séries, né? Se vocês gostam, enfim, se ficou legal, o que vocês acharam. E assistam boca a boca, e é isso. E até semana que vem. E o podcast Cinemação 376 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.